Abra sua Bíblia, irmão, em Gênesis 22, versículo 6 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-o sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez? Ore e peça para Deus falar com você. Peça para Deus se manifestar nessa noite. Deus, traz a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Revela a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, se manifesta agora pela Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu santo nome. E atinge os nossos corações com a Tua revelação. E atinge o nosso coração com a Tua voz poderosa. E atinge o nosso coração, Senhor, oh Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado para esta noite, para revelar para nós. Que o Espírito Santo de Deus faça a obra pela palavra do Deus vivo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Palavra tão conhecida do crente, e nós gostamos muito desse termo em que Deus se revela aqui, Jeová Jireh, o Senhor proverá. E é um termo abençoador, é um termo em que Deus se revela como Deus da providência, o Deus do milagre, o Deus que provê uma maneira para o escape, para o socorro, para a saída, para que o impossível venha a ocorrer. Abraão servia a esse Deus. Abraão conhecia a esse Deus. Abraão estava absolutamente certo. Lá em Hebreu diz que ele estava absolutamente certo, que ainda que Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Abraão não tinha dúvida nenhuma de que de alguma maneira Deus ia prover algo. E é interessante que Abraão disse antecipadamente o que Deus ia prover, né? Que era um cordeiro para si. E Deus se revelou no Velho Testamento. Essa é a primeira vez quando ele se revela como Jeová Jireh. São vários nomes redentores. Nós poderíamos separar 7 nomes redentores que Deus se revela no Velho Testamento e que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro nome redentor de Deus, Jeová Jireh, primeiro nome que aparece. Que na íntegra, a sua interpretação é a seguinte, o seu significado é o seguinte: Deus proverá para si um sacrifício. Deus proverá para si um sacrifício. E graças a Deus que Ele proveu para si um sacrifício. Aleluia! Um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, um sacrifício permanente, que aqui era apenas uma sombra, uma figura do verdadeiro e perfeito sacrifício realizado na cruz do Calvário a nosso favor. Aleluia! No Velho Testamento nós temos uma sombra daquilo que Deus faria
No Novo Testamento nós temos o cumprimento, nós temos a substância, nós temos a exatidão. No Velho, nós temos apenas uma sombra. Nós temos apenas uma cópia, uma xerox. Mas no Novo Testamento, nós temos a imagem perfeita. Nós temos o Deus encarnado. Nós temos o cumprimento de todas as coisas, de todas as promessas. Tudo se cumprindo em uma pessoa que esteve nessa terra. E o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Todo o Velho Testamento se converge para ele. A própria vida de Isaac era um tipo de Cristo. Abraão sendo um tipo do pai, Isaac sendo um tipo do Cristo, como filho. E Deus disse para ele: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e leva para mim, e oferece para mim em sacrifício, no monte que eu te mostrarei. O monte, no Velho Testamento, chama-se Moriá, mas no Novo Testamento, esse monte se chama Gólgota, ou seja, o monte da caveira, né? Gólgota, era o mesmo monte. Era o mesmo monte. E ele foi até as montanhas de Moriá para levar o seu filho para esse sacrifício, para esse holocausto. Quando chegou ali, foi ele, 2 servos. Quando Deus lhe mostrou qual era o monte, ele virou para os seus servos e disse assim: ficai aqui, porque eu e o menino subiremos lá para adorar. E depois de haver adorado, voltaremos para vós. Ele usa o plural o tempo inteiro. Em nenhum momento ele diz que vai e volta sozinho. Em nenhum momento ele exclui Isaac da volta. Mas ele confirma que ambos voltariam. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova daquilo que eu não estou vendo. A fé é a certeza. Ele tinha certeza. Por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão e aquela promessa não poderia ser quebrada, aquela promessa não poderia voltar atrás. Deus tinha falado que em Isaac chamarei a tua descendência. Em Isaac. Ora, certamente Abraão poderia ter tido uma guerra psicológica naquela viagem. Ora, mas Deus falou que é Isaac, como é que ele pede Isaac agora? Mas eu vou confiar, eu creio, porque eu sei que ainda que meu filho seja oferecido em holocausto, Deus é poderoso para levantar dentre os mortos. E lá em Hebreus, para mostrar Isaac como mais um tipo perfeito de Cristo, diz que figuradamente foi isso que Deus fez. Isaac foi ressuscitado, levantado dos mortos. Então ele tinha plena certeza. E ali, subindo aquele monte do Gólgota, o monte do Moriá, ele pega a lenha e coloca sobre Isaac. Ele pega a madeira e coloca sobre Isaac. A mesma cena em sombra do que aconteceria lá na frente, do verdadeiro, do perfeito sacrifício, quando Jesus Cristo subindo ao monte, quando Jesus Cristo subindo ali ao Gólgota, levando ele em seus ombros o madeiro, levando ele em seus ombros a lenha, levando ele sobre os seus ombros o instrumento do seu próprio sacrifício. Aleluia! E eles vão caminhando. Isaac vê que só sobrou ele e o pai. E ele já sabia que lá em cima era o local do sacrifício. E ele já desconfiado de que estava faltando alguma coisa, mas ele, sabendo que era a coisa principal, ele disse: pai, nós estamos levando a lenha. Nós estamos levando o cutelo para matar, para imolar. Mas onde está o cordeiro? Onde está o principal?
para o sacrifício. O cordeiro, sem cordeiro não há sacrifício. Onde está o cordeiro? E Abraão dá uma resposta espiritual. Abraão dá uma resposta de fé. Abraão dá uma resposta profética. Abraão dá uma resposta reveladora. Abraão dá uma resposta de Deus para Isaac. Isaac recebeu uma resposta que ele não precisou falar mais nada com seu pai. Não deixou mais dúvida no seu coração, ele ficou tranquilo. Aquela resposta tranquilizou o coração de Isaac. Transferiu fé para o coração do Isaac. Transferiu segurança para o coração do Isaac. Mesmo ele sabendo que sua vida estaria em risco. Quando ele deitou ali naquele altar, mesmo sabendo que ele poderia sofrer um dano ali, mas aquela palavra proveu fé a ele. Porque Abraão disse: Deus, meu filho, fica tranquilo, porque Deus proverá para si um sacrifício. Uma coisa muito interessante, uma frase muito tremenda, que eu vi o pastor Joaquim falando, e eu até sei de onde ele buscou isso, é o seguinte, que Deus nunca pede nada para nós que Ele não tenha dado antes. Isaac era um presente de Deus. E agora Deus estava pedindo esse presente. Deus nunca vai pedir para você o que Ele não já tenha te dado. E o que Deus nos deu? Deus nos deu tudo. Então, qualquer coisa que Ele venha pedir, nós temos que reconhecer. Ora, isso Deus já deu. Deus já me deu, então o que eu posso fazer se não ouvir a voz de Deus e entregar? Então, foi isso que fez com que Abraão levasse sem questionar, sem... Irmãos, que coisa linda! Abraão não questiona Deus. Abraão não vai fazer pergunta para Deus: Deus, por quê? Por que tu está pedindo a coisa que eu mais amo? Por que tu está fazendo isso comigo? Não é assim que a gente faz nas nossas orações? Quando é em oração, ainda vá lá. Tá certo, não é uma oração correta de ser feita. Pior é quando é reclamando mesmo. Quando é murmurando mesmo. Não é assim que a gente faz. Reclamando de Deus, reclamando da vida, reclamando da sorte. Mas Abraão, um homem que já tinha sido... E olha que no capítulo aqui no início, diz que Deus prova Abraão, né? A circunstância nos prova. Então, um homem que já tinha sido experimentado por Deus, já tinha tido um caminhar ali com Deus, ele teve estrutura para passar por aquela prova. Porque a Bíblia diz que Deus não vai dar para nós prova que seja acima das nossas forças, as quais não possamos suportar. Então Ele nos dá estrutura. Ele nos dá estrutura. Pode ser que nenhum de nós aqui tivesse essa estrutura aqui, mas Abraão tinha. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o que você está passando, Deus já te deu a estrutura, Deus já te deu as ferramentas, Deus já te deu a graça necessária. E o que nós precisamos mais, além da graça, foi isso que Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Seja fraco mesmo, dependa de mim mesmo, que a minha graça superabunda e faz o resto. Aleluia! Deus é bom. Ele pediu que ele tinha dado, então ele tinha direito de pedir. Ele tem direitos. Deus pode cobrar o que quiser de nós. Deus pode tocar aonde Ele quiser tocar. Deus pode tirar o que Ele quiser tirar. Deus pode pedir o que Ele quiser pedir. Oh, aleluia!
Na hora que você confia, ele te surpreende. Ele fala, não, você já passou no teste. Era só uma prova. Era só para ver a tua reação. Era só para ver se tu realmente confiava em mim. Lá na frente o anjo vai dizer, agora sei que tu teme a Deus. É claro que Deus sabia, mas ele queria pôr a prova. Ele queria o testemunho. Ele quer o teu testemunho. Ele quer a tua atitude. Deus proverá para si um sacrifício. Esta palavra também, Deus proveu para ele, não proveu? Mas proveu para Abraão também. Deus proveu para ele o que ele queria, mas proveu para Abraão o que ele queria também. Que era o quê? Que Isaac ficasse vivo. Deus provê para ele, mas não se esquece de nós. Mas não esquece de você. Mas não esquece da sua igreja. Mas não esquece de quê? Em relação a Abraão? A sua promessa. Isaac era a promessa. Isaac era a promessa. Deus não esquece da sua promessa. Feita a você, feita a nós. Deus não esquece da sua promessa. E Ele provê na hora certa, no momento certo, no dia certo, não chega atrasado, não se antecipa, mas é na hora certa, igual na vida daquela viúva que não tinha mais nada. A viúva não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada. O que faltava para ela? Esperar a morte. Só faltava isso, porque ela não tinha mais nada. Ela só tinha lá o punhado do pão e um pouquinho de azeite. Foi lá pegar só os 2 cavacos. Na hora que ela foi pegar aqueles cavaquinhos, aqueles pedaços de pau para fazer o fogo, Deus proveu na vida dela. Na hora que ela pensava que ia fazer a última comida para morrer, Deus chegou para alimentá-la. Na hora que ela pensava que não tinha mais jeito, seu problema ninguém ia resolver, não tinha governo, não tinha vizinho, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha nada, Deus chegou com o milagre. Na hora que ela pensava que ela ia fazer a última refeição, Deus multiplicou a refeição dela, a farinha dela, o azeite dela. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! E ela estava lá, a única coisa que ela teve que fazer foi ouvir a palavra do profeta. Mais nada. A única coisa que Abraão teve que fazer foi confiar na palavra de Deus, na promessa. Porque sem isso, não adianta. Não adianta esperar Jeová Jireh sem isso. Ela só confiou na palavra do profeta. O profeta falou para ela, traz um copo d'água. Ela largou lá, pegou água. Trouxe para ele. Ele bebeu aquele sol quente, limpou o suor do rosto, respirou aliviado, garganta seca. Ela virou as costas, foi pegar o pauzinho, foi fazer o serviço dela. Ele, vem cá, traz para mim um pedaço de bolo. A água não estava tão fácil não, porque havia seca. Estava difícil, mas o bolo estava mais. Primeiro pede uma coisa difícil, depois pede uma mais difícil. Se você não é fiel no pouco, você não é no muito. Se você não faz o pequeno, você não vai fazer o grande. Se você não caminha uma milha, você não vai caminhar 2. Deus pede um pouco, você não dá, tu acha que Ele vai pedir mais? Não vai, se o pequeno você já não fez. Deus quer te confiar uma pequena coisa, você não é fiel, tu acha que Ele vai te confiar mais? Se você não foi fiel nem naquilo ali.
Ela foi no primeiro, passou no primeiro, trouxe a água. Opa! Aí foi fazer. Traz um bolo. Pediu o mais difícil. Ela não disse que não ia trazer. Ela virou para ele e disse: ó homem de Deus, eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E olha aqui, apanhei esses 2 cavacos. Vou fazer para mim, para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Não temas, faze-o, mas traz primeiro para mim, como eu te disse. A palavra não muda. A palavra não muda. A palavra não volta atrás, a palavra não vai sair nem um pouquinho da linha por tua causa. É a mesma palavra, é o mesmo sacrifício, é a mesma coisa que Deus vai requerer hoje, daqui 1000 anos, 2000 anos, pela eternidade, é a mesma coisa, a palavra não muda. Passarão céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar. Nem uma vírgula, nada passa. A forma como ele tratou o seu povo no passado, ele trata hoje. A forma como ele provou no passado Abraão, ele prova hoje. A forma como as palavras dele se cumpriu, tudo na vida de Israel, na vida da igreja, tem que ser a mesma coisa hoje. Não adianta essa modernidade do inferno, não adianta essas invenções malucas, não adianta esse evangelho de porta larga, não adianta, vai cair tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Porque não vai mudar, ele não vai mudar para agradar sistema, para agradar homem, para agradar denominação, para agradar grupo, ele não vai mudar. Eu, o Senhor, não mudo. Não esqueci do bolo, traz o bolo. Porque assim diz o Senhor, o Deus da provisão. Assim diz o Deus da provisão para a tua vida, mulher. Da panela a farinha não acabará. Da botija o azeite não secará. Até que Deus faça chover sobre a terra. Aleluia! Ela pegou aquela promessa. Ela se agarrou naquela palavra, ela creu naquele Deus do impossível, ela creu no Deus de Abraão, no Deus que provê para si e para nós também. E foi lá fazer o bolinho, fez o bolinho cantando e tal, louvando, trouxe para o profeta comeu. Quando ela voltou lá dentro, a botija estava cheia de azeite, a panela estava cheia de farinha, e ela tomou um susto, aleluia, e ela fez mais bolo, e ela fez mais bolo, e ela comeu com o profeta, todos os dias daquela seca. Deus proverá para si um sacrifício. O sacrifício que estava apontando ali, e em todo o Velho Testamento, fala do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício proveu para nós perdão de pecados, cura divina. Porque ele foi moído pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas transgressões, foi sacrificado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício ali estava nos perdoando, o sacrifício ali era para nos perdoar, era para nos curar também. Era o cumprimento. Era o Jeová Jirê, mostrando ali, oferecendo, provendo o sacrifício perfeito para a minha vida, para a tua vida. Sem essa provisão de Deus, o homem está perdido. Sem essa provisão de Deus,
o homem continuará culpado a vida inteira e vai parar no inferno. Sem essa provisão de Deus, não adianta o homem tentar, ele pode conseguir alguma coisa, pode prosperar, pode isso. Eu estava até falando para o meu filho hoje, ele perguntando a diferença do esperto para o inteligente. Eu tentei ajudar ele. Mas em relação ao esperto, eu falei assim, ó, o esperto vive à custa do inteligente, porque ele é esperto. Mas ele pensa que está se dando bem, mas o dia dele chega. Então o homem vai prosperando, vai tendo as coisas, mas o dia dele chega, a hora dele chega. E ele tem que prestar conta, e ele não tem um sacrifício provido, mas você tem, Deus te deu. Aleluia! Nós temos sobre nós um sacrifício provido por Deus. Aleluia! Nós cremos nesse sacrifício, nós vivemos por esse sacrifício. Nós estamos aqui por causa de um sacrifício que foi feito por nós. Quem sou eu para pregar o evangelho? Mas existe um sacrifício. Aleluia. Quem é você para chegar até Deus? Mas existe um sacrifício. Quem somos nós para receber alguma coisa de Deus? Mas existe um sacrifício. Aleluia. Aí ele pode ser na tua vida o provedor. Aí ele pode ser na nossa vida o provedor, por causa desse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, esse sacrifício perfeito, esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um dia Pedro estava preocupado e virou para ele, para aquele que seria o grande sacrifício, o grande provedor de todas as coisas, virou para ele e disse: mestre, nós não temos dinheiro. Como é que nós vamos pagar o imposto que estão cobrando da gente? Nós vamos ficar difamados. O Senhor vai ficar difamado. Vão chamar a gente de crente caloteiro. Igual a gente ouve muito por aí hoje, né? Crente caloteiro, meu Deus do céu. Que desgraça. Mas é o que se escuta. Nós vamos ficar mal falados, Senhor. Jesus falou: tu sabe pescar, não sabe, Pedro? Ah, claro que eu sei, mestre. Eu não quero é saber mais disso, porque eu larguei a pescaria para te servir. Não, mas tu vai pescar mais uma vez. Tu vai usar o anzol mais uma vez. Tá, Pedro? Tu vai lá no rio, tu vai atirar, tu não vai usar a tarrafa, tu vai usar anzol. Tu vai tirar o anzol, vai tirar a vara. O primeiro peixe que tu pegar, tu vai abrir ele. Vai ter uma moeda lá dentro. Aquela moeda vai ser a conta certinha do meu imposto e do teu imposto. Você crê nisso, Pedro? Ele é agora, é para já. É nesse exato momento, Senhor. Pegou a vara, correu, foi até o rio, colocou a minhoquinha, mal jogou, o peixe já estava lá, doidinho, esperando. O peixe já estava esperando aquela vara cair ali. Na hora que ela caiu, o peixe agarrou. Ele puxou o peixe. Quando pegou o peixe, que abriu o peixe, estava lá a moeda. Estava a moeda lá dentro. E a moeda era a quantia exata para quitar o imposto daquele ano, tanto de Jesus como de Pedro. Irmãos, não estou preocupado da forma como Deus vai prover a situação. Você está? Não. Se vai vir da barriga do peixe, se esse peixe é grande, é pequeno, se vai vir de uma forma ou de outra, se vem dos Estados Unidos, se vem do meio dos índios, eu não estou preocupado. Você está preocupado? O que nós temos que fazer é simplesmente crer na palavra. Crer na promessa que nós servimos a um Deus que provê todas as coisas. Tem irmão aqui que já foi curado por oração. Teve outro que teve que ir no médico. Olha, irmão, não sei. Deus sabe como trabalhar. Às vezes ele quis que aquele passasse por uma situação diferente. Isso aí é com Deus. Eu não posso exigir de Deus que as coisas tudo seja da forma que eu queira. Não, não é assim. Eu não posso ficar exigindo de Deus porque um irmão teve o testemunho dessa maneira, o meu vai ser igual. Você vai se arrebentar. Porque Deus trata diferente com cada um.
Cada uma de uma maneira, umas circunstâncias. Você tem que crer, a cura é minha, está provida. O milagre é meu, está provido. O perdão é meu, está provido, eu creio. A salvação é para mim, está provida, eu creio. A libertação é para mim, está provida no sacrifício, eu creio. A promessa é para mim, está provida no testamento da palavra. Eu creio, eu creio, eu creio. Como Deus vai fazer? Eu não sei. Abraão sabia? Como Deus ia fazer? Não. Como é que Jesus fala para Pedro fazer uma coisa daquela? Parece coisa maluca, mas é isso mesmo. A fé é loucura para a mente, para a concepção mental, é loucura. O evangelho é loucura, a pregação é loucura, a fé é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação, é o milagre. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh, aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Esteja crendo. Esteja crendo. Esteja crendo. O emprego está chegando. O casamento está chegando. O milagre está chegando. A cura está aí na tua vida. A libertação está aí. O perdão dos pecados está aí. Oh, o milagre que você tanto pede está aí. Creia, 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 creia. Creia, creia, tudo é possível. Creia, creia, tudo é possível. Creia, creia e receba na tua vida a provisão de Deus. Ela é contigo. A provisão de Deus é com os filhos de Abraão. A provisão de Deus é com a descendência de Abraão. A provisão de Deus é com aqueles que têm a fé de Abraão. A provisão de Deus é na tua vida. Oh, aleluia! E a provisão de Deus é Cristo em vós. É a palavra em vossos corações, é a promessa. Oh, Rianama subiandare caraba subiandarás. Recebe na tua vida o teu milagre, no teu coração, e adore ao Senhor por causa disso. Recebe na tua vida o teu milagre. Oh, aleluia, e louve ao Senhor por isso. Louve, louve, louve. Não importa as circunstâncias, não importa o problema, deixa a fé falar mais alto. Deixa a fé falar mais alto.